A modernidade adoeceu a vida das pessoas. Hoje sentem a necessidade de mostrarem tudo das suas vidas. Porque se não postarem, se não compartilharem, que graça tem? Bom, existe muita graça e valor em viver algo por conta própria. Só que esse é o ponto. A maioria se esqueceu do que é viver por conta própria e não mostrar nada a ninguém. Por isso perderam valor em seus rumos. Se esqueceram do principal e se excederam em inutilidades, porque já não sabem viver sozinhas, nem tranquilas consigo mesmas. Não entendem mais o que precisam, nem o que é necessário para seus caminhos, seus objetivos. Essa mentalidade fraca e moderna contaminou a vida de geral praticamente. E por esse motivo você tem que sair dessa, definindo o real e se livrando desses excessos, distrações e vida exageradamente online. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. 0 notificações. Algumas pessoas olhariam para o celular, perceberiam que não receberam nenhuma notificação e se sentiriam em total solidão. Por incrível que pareça, nesses tempos modernos tem gente que age e pensa desse modo. Só porque ninguém mandou mensagem, ninguém compartilhou um vídeo, ninguém comentou em algo que ela postou, e a pessoa já fica toda desanimada, se sentindo péssima. E por quê? Só porque não olharam para ti? Porque não lembraram de você? Porque não deram a atenção que você tanto esperava e supostamente precisava? Você tem certeza de que precisa dessa atenção? Para quê? Para se sentir motivado? Mais confiante? Com o ego inflado, talvez? Para se sentir seguro, sabendo que as pessoas aprovaram algo? A sua segurança, confiança no seu potencial, é originada mais da aprovação dos outros do que a sua convicção consigo mesmo? É isso que você está afirmando para a sua própria consciência? Entenda, 0 notificações é sinal de paz. É sinal de que você limpou a tua vida e agora tem todo um campo aberto, um horizonte para agir com tranquilidade e discrição. O ato de não chamar a atenção só demonstra que você aprendeu o verdadeiro valor do silêncio. E o fato de ninguém te perturbar ou lembrar de você não se trata de exclusão ou falta de valorização, mas sim o fato de que você descobriu quem nunca teve consideração contigo. Você se afastou das influências erradas. Você soube abrir mão de certas circunstâncias para focar em outras. Logo, não está na solidão, não está solitário. Só fracos pensariam desse modo. Você está consigo mesmo, com o teu propósito, com sua convicção, com a sua prática, planos, metas. E tudo isso irá influenciar positivamente você, bem mais do que um grupinho de amigos te oferecendo bebida em uma festa barulhenta. Isso eu te garanto. Esse estudo que planeja, esses planos profissionais, essa evolução que quer definir em sua vida pessoal, isso vale a pena. Isso sim te dá razão, sentido, essência. Porque esse é o ponto. Você vê essas pessoas que se sentem vazias e dizem que estão solitárias. Elas não fazem nada por si mesmas. Passam horas no celular, são carentes e buscam a atenção justamente de quem não está nem aí para elas. É óbvio que estão vazias. Olhe o jeito que se tratam. Então, coloque isso na tua cabeça. Você só estará solitário se não tiver metas nem convicções próprias. Porque quando você tem um trabalho para si mesmo, quando você coloca propósito no teu rumo, jamais se sentirá solitário. Você estará ocupado, concentrado, se esforçando, pensando, planejando, tomando atitudes, mas nunca se sentirá solitário. Desculpa dizer isso de forma tão direta, mas quem se sente em completa solidão e se incomoda por não receber notificações dos outros no celular é uma pessoa que não aprendeu nada sobre propósito, que nunca deu valor ao próprio rumo. Essa é a realidade.
E gente assim só expõe as suas vulnerabilidades com essa carência toda e falta de atitude própria. Quanto mais procuram atenção, quanto mais interagem nas redes sociais, quanto mais correm atrás de presença e aprovações, menos valor terão. Sabendo disso, concentre-se no teu individual. E pare de desvalorizar a si mesmo. Pare de se importar se as pessoas se importam ou não contigo. Pois é você que tem que se preocupar pra valer consigo mesmo. Que tem que dar valor à própria vida. Desperdício de energia. Você já viu algum vídeo polêmico e entrou na aba de comentários? O que tem de gente ali fazendo um monte de comentário, digitando, opinando, brigando e tudo a troco de quê? Nada daquilo, nada, influenciará em algo. E por que você brigaria com um total desconhecido sobre um assunto polêmico, tentando convencê-lo de algo, sendo que ninguém ali está apto a mudar de ideia? É só um bando de gente frustrada, querendo algum tipo de voz, querendo se sentir importante fazendo comentários e ganhando curtidas. Essa é a realidade. E veja bem, nem se trata só das redes sociais e comentários em publicações. Na vida real é a mesma coisa. Quando você, em um espaço público, no trabalho ou até entre a sua família, opina e começa a discutir com alguém, o que ganhará? O que mudará? Nada. É só desperdício de tempo, frustração e, obviamente, prejudicar o seu desempenho, porque aposto que passará o dia inteiro matutando aquilo na mente e desconcentrando em tudo que se propõe a fazer. Logo, hoje, as pessoas querem de todo modo opinar e não pensam que, no fim, só gastam energia, perdem suas razões e sobrecarregam as suas mentes com esse monte de besterol e excesso de informação. Aliás, sabe o que é mais triste? Que na hora de se imporem em uma reunião de negócios não fazem. Na hora de discutirem sobre um assunto de fato importante não possuem coragem. Na hora de realmente conversar com alguém para gerar influência ou propor ideias, não conseguem. Ou seja, na hora de discutir alguma imbecilidade, querem opinar até sobre o que não sabem. Mas no momento em que deveriam debater, conversar, argumentar, defender uma ideia, hesitam. E às vezes não é nem que hesitam, mas não sabem o que falar, pois passaram tanto tempo focando nos assuntos mais ridículos e inúteis, nas polêmicas mais toscas da internet, que não estudaram os assuntos importantes que deveriam. Não definiram bons argumentos, não pensaram sobre questões profissionais. Basicamente, não desenvolveram as ideias e assuntos que de fato seriam importantes para situações que definiriam algo em suas vidas. Esse é o desperdício de energia. Querem tanto terem razão que esquecem de como usar suas racionalidades do modo certo. Esquecem de usar seus raciocínios em prol de si mesmos. E esse é o mundo de hoje, cheio de opiniões, mas pouca inteligência e competência. Encontre valor sozinho. Eu creio que a humanidade está perdendo demais, no geral mesmo, com a vida, olhando para esses excessos e falsas necessidades. Querem encontrar felicidade em todo tipo de lugar, menos no lugar certo. Essa é a verdade. Anseiam por um monte de coisa também, menos o que de fato é importante e útil. Cadê a simplicidade, sabe? Onde está o domínio em relação às coisas básicas da vida? Em encontrar paz, eficiência e felicidade em momentos silenciosos, onde o seu individual reina e nada é excesso. Tudo é apenas necessário e você se sente satisfeito com isso. Quando foi a última vez que se sentiu desse modo? Pois é, com esses estímulos modernos você se esqueceu do real valor. Se esqueceu de como é se sentir bem consigo mesmo em um momento sozinho. De como é se concentrar em uma tarefa no total silêncio sem interrupções. De como é passar um dia de domingo focando em coisas simples
em vez de se entupir de informações e telas, seja do celular ou da TV. Quando foi a última vez, inclusive, que você se sentou com uma pessoa importante para ti e conversou com ela durante 30 minutos ou mais, sem celular por perto, sem barulho, sem distrações, apenas uma conversa sincera, profunda e de grande valor? Entende o que está perdendo? Você já não sabe encontrar valor por conta própria, pois passa o dia inteiro desejando excessos e se distraindo com tudo, menos o que de fato é valioso para ti. Não se compare. Eu sinto que as pessoas hoje estão travando a própria vida por conta desse excesso de comparação. E mesmo que você diga que não se compara, o fato de abrir suas redes sociais e acompanhar a vida dos outros, ou olhar para as conquistas das pessoas em si, e não ter um sentido ali de inspiração, não aprender nada com aquilo e apenas visualizar, já passa para o teu subconsciente essa comparação. Pois uma coisa é você se inspirar, aprender com o caminho dos outros, analisar o que pode usar para ti. Mas só ficar olhando, pensando, parado com a sua vida, isso te quebra por dentro. E hoje tem muito jovem por aí, por exemplo, que olha essas vidas falsas de rede social e sentem que as suas vidas estão atrasadas, que estão totalmente perdidos, sendo que ainda são jovens, cheios de oportunidade pela frente. Pois esse é o mal da comparação. Você sentir que está atrasado quando na verdade não está. E não tem erro. Se está em uma corrida e fica olhando para o lado, você não enxergará o obstáculo que está logo à frente, ou a oportunidade que poderia aproveitar. O que quero dizer é, quem se compara demais acaba perdendo a própria vida. Com essa ansiedade, com essa neurose, com essa falta de visão própria, o indivíduo cai nas próprias desatenções, por olhar demais o que outras pessoas estavam fazendo. E esse é um dos prejuízos do celular. Você olha demais. Para um monte de videozinho curto, fotos, aqueles stories também, e cai nesse limbo de estar com a vida parada enquanto vê a vida dos outros em movimento. Portanto, livre-se desse hábito. Concentre-se no que deve fazer hoje, no que precisa melhorar, no que deve corrigir. Concentre-se em ver e praticar a sua vida. E se for para olhar para a vida de alguém, que seja ou para se inspirar ou para aprender lições para que você não erre depois. Simples assim. Saiba exatamente o que precisa. Tem gente que acha que sabe o que quer, mas não sabe absolutamente nada. É que nem um conhecido, uma época, que terminou um namoro, ficou agindo que nem um besta carente, totalmente imaturo com os próprios sentimentos, e em vez de colocar a vida no lugar, pensar nos estudos, focar em arranjar um trabalho melhor, pensar na própria saúde individual em si, foi lá e arrumou outro namoro. E depois de alguns meses, como não estava bem consigo mesmo, prejudicou toda a relação, deixou a pessoa confusa, a pessoa na qual ele namorava, e terminou. E hoje está aí se dopando com remédios para sei lá quantos tipos de problemas emocionais. Desculpa falar do modo um pouco mais ríspido aqui sobre isso, mas eu não tenho pena de gente assim. Porque pessoas desse modo não têm pena delas mesmas também. Não se valorizam e porque eu deveria valorizá-las. Entenda, gente que se destrói desse jeito, que fica se enganando, iludindo e insistindo no erro, são pessoas que não só prejudicam os outros ao redor, mas são puro desperdício de espaço e tempo. Porque elas sempre acabam se sabotando e se colocando no mesmo fundo de poço. Sempre. E sabe por quê? Porque nunca entendem o que de fato precisam. Acham que a solução dos seus problemas é uma companhia amorosa, ou mais dinheiro, ou ir em festa se distrair, ou algum remédio que a faça sentir melhor. Mas no fim mesmo o que precisam é o básico que tanto ignoram. É ler mais, é cuidar do próprio corpo, é colocar a mente no lugar com boas reflexões e análises. É ganhar maturidade cuidando do básico e sempre mantendo o lar limpo e organizado. Enfim.
Infelizmente hoje tem adultos de 20 a 40 anos que são eternas crianças, porque não crescem mentalmente, não conseguem identificar aquilo que precisam e não sabem dizer não para o que deveriam dizer não. E quando você não tem essas definições, essa responsabilidade em sua mente, se perde fácil, caindo nessas tentações, expectativas falsas, ilusões, tomando essas escolhas emocionais e depois nem entendendo onde errou. Enfim, quanto menos consolidado estiver o teu rumo, mais fácil de cair nesses tropeços da vida. Então, vê se coloca a cabeça no lugar. Defina o que de fato precisa. E não olhe para nada além disso, até que atinja para valer o seu equilíbrio. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.